Mas agora que o Márcio ia começar a gravar, Não. o nome disso é home office, né? Acontece. É o tal do home office. Daqui a pouco aparece o Jorel aí, né? O Jorel é outro famoso aí também. Ai, gente, é só para quebrar o gelo, já que vem a professora Má, que não dá pontos. Botamos aí para gravar. Deixa eu ver se mais alguém está de fora. Vou só mandar mensagem para o pessoal lá no grupo. Uhum. Bem, fazer a apresentaçãozinha e já passo a bola para você, Dani. Perfeito. Pessoal, boa noite, boa noite. Estamos chegando cada vez mais próximo à prova. Eu sei que, né, todo mundo cada vez mais tenso, mais nervoso, mas isso faz parte aí, né, de quem está se preparando para o concurso. Alguns já vivenciaram isso várias vezes, né, e é sempre, não adianta, por mais que a gente oriente, por mais que a gente dedica, é sempre uma coisa que, né, é muito pessoal, o como cada um está administrando, tá? Mas tenho certeza de que nós estamos juntos, não só até a prova, como pós-prova. Então, né, já vou alertando aos colegas que, né, terminou a prova, tem ela, tira foto, manda para nós, vamos fazer uma um comentário aqui, né, vamos dizer, uma prévia do que seria o gabarito e justamente apresentando os colegas se tem algo que cabe a recurso. É claro que o recurso só depois que sair a posição da banca, né? Mas, como eu falo, vamos torcer porque só precisa de recurso quem errar alguma, né? Quem gabaritar tudo não vai reclamar de nada, né? Deixa assim que tá bom, ok? Mas a gente vai estar junto com vocês até o final, pessoal, tá? Sofrendo, compartilhando toda essa emoção da prova. Eu ainda quero ir, tá prometendo chuva, né? Puxa vida, tá prometendo chuva para domingo. Eu sempre gosto de ir lá no dia, né? E tá junto com o aluno, mas com chuva ninguém merece. Ah, não. Se estiver chovendo, eu vou ser um dos que vão ficar em casa, na boa, e não vou não, hein? Não vou não, tá? Então, e assim como eu, um monte de aluno que também não se sente tão preparado, não vai nem pegar o ônibus para vir para Curitiba, não vai também fazer a prova. Entenda que a abstenção tem sido alta. Apesar de que a federal agora distribui em várias cidades, né? Não é só Curitiba, né? Então, de repente, o pessoal que é da região próxima acaba comparecendo. Mas quem é de outro estado, o cara já vai, puxa vida, né? Gastar em passagem de novo. Não estou tão preparado. Tem polícia aqui no Rio de Janeiro, saindo do edital, tem polícia aqui da Paraíba. Então, ó, a concorrência vai diminuir, ok? Tenho certeza que muito resultado positivo vai vir aqui do Revisando, tá? E é isso que vai fazer a gente, né, não digo ser conhecido, né? Nosso público crescer, nosso canal crescer, nosso trabalho ser reconhecido. Isso para nós aí, com certeza, vai ser o sucesso, tá? O sucesso de vocês também vai refletir na gente, beleza? Pessoal, hoje, vamos lá, vamos para a agenda da semana. Hoje, Daniela Tatarim com redação. Amanhã, né, o nosso japonês aí, o Alan, tá com a parte de constitucional e não esquece, sexta-feira tem madrugada insana, tá? Mas é só para os fortes. Para quem dorme cedo, para quem, né, fica lá, né, chega 8 horas, 9 horas, tá com soninho, não, é meia-noite, madrugada insana é meia-noite. Se você assistiu o Alan e aguenta firme, aguenta mais um pouquinho, que meia-noite tem madrugada insana, só questão top, só questão complexa, tem que estar acordado para responder, ok? Sábado promete também, temos uma aula extra, deixa eu explicar, aquele nosso pacote que muitos, professor, eu vou fazer inscrição em todos, beleza, eu inscrevo você em todos. Esta é uma aula extra da professora Karine, ok? Então, veja se você, né, quer participar, se inscreva, tá? Pô, mas é sábado, já estou cansado. Até de cansado, rapaz. Descansa segunda-feira, sábado ainda tem.
a aula extra da Karine e tem sábado à noite, 20 horas, não é meia-noite, que aí ninguém merece, tá? 20 horas comigo para garantir mais 10 pontinhos. 30 hoje, 5 amanhã, mais um extrazinho da Karine e mais 10 pontos meu. Cara, é mais da metade da prova. É mais da metade da prova. Tu vai estar junto com a gente aqui e a gente vai dar só as barbadas para vocês. Perfeito, pessoal? Essa aula fica gravada. Olha só, outros eventos da revisão não, tá? Da revisão só tá para quem se inscreveu. Mas as outras aulas, né, a gente liberou lá no canal. Então, só passar lá, te diverte. Tem um amigo meu tem um amigo teu que está estudando aí, compartilha com ele, chama ele para conhecer o Revisando, tá? E ó, né, manda ele assistir, que ó, só tem dica legal, ok? Professora, ó, tem mais gente querendo entrar aqui. Eu vou deixar você comandar e vou atender os retardatários aí que estão querendo entrar e participar. Conquistar 30 pontos. Quem é que não quer 30 pontos, né? Quem é que não quer 30 pontos? Então, comanda aí. Tá fácil. É contigo. Tá fácil. Beleza, Márcio. Obrigada. Abraço. Tchau. Não vou fazer nada insano, nem de madrugada, porque eu sou do time do soninho, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Uma das coisas boas que em tudo que acontece com a gente, né? Há coisas boas, coisas ruins. Uma das coisas boas da pandemia foi a possibilidade de conhecer pessoas diferentes a partir de recursos tecnológicos como o Zoom que a gente está usando aqui e poder dividir conhecimento e informação com tanta gente. Nesses últimos dias, por mais que eu estivesse ali no grupo, aos alunos que aqui estão, que fazem parte do grupo ali, estava meio ausente, preciso me justificar, eu estava sofrendo de abandono de filho. Então, meu filho foi exportado para uma universidade fora do país e eu estava enlouquecida, então o trabalho ficava me consumindo as coisas com que eu tinha que lidar com ele, com visto, com embaixada, com residência fora, enfim. Foi uma confusão danada essa semana que eu estou retornando, então poderia até, né? Às vezes fiquei pensando, puxa vida, poderia ter colaborado mais ali, mas eu vi vocês tão empenhados estudando e discutindo ali com a Karine, com a Thaís, as discussões em relação a Star Wars, o Tira da Pesada, foram as melhores. Vocês deram tanto alívio para o meu coraçãozinho que estava ali moidinho, foi sensacional. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prova discursiva. O que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero compartilhar com vocês. E posso depois compartilhar, eu montei uma apresentação aqui, não difere muito daquilo que eu encaminhei para o professor Márcio, que são apenas tópicos, coisas importantes para vocês lembrarem, mas esses tópicos serão aprofundados aqui na nossa conversa e sintam-se à vontade para falar comigo. Eu vou compartilhar a minha tela, mas se você precisar interromper para fazer alguma pergunta, ou pelo microfone ou pelo chat, faça isso. Eu prefiro que você abra o microfone, porque como eu vou compartilhar minha tela, eu não vou estar vendo direto aqui, mas ele vai piscar alguma coisa. A tecnologia, o computador, ele não é muito meu amigo às vezes. Mas eu vou sempre buscar te responder. Então, se você tiver alguma dúvida, interrompe, pergunta, porque esse é o propósito da nossa revisão, que ela seja uma conversa bacana, uma conversa gostosa, sobretudo esclarecedora. Eu vou aproveitar o gancho, eu também te amo, Vivian, você é maravilhosa. Eu vou aproveitar o gancho aqui do Diego, que ele disse, não alcancei uma nota maior que 20 lá com a Tatarim. O que acontece? Eu sou má mesmo, tá? Porque eu tenho que ser má. Eu tenho que pensar como a banca e aplicar no seu texto aquilo que a banca aplicaria. E acreditem em mim. Pela quantidade de textos da PM Paraná que eu avaliei, que eu olhei pensando na possibilidade que as pessoas desejavam de recurso, enfim, orientação, eles estão ficando maus também. Né? O que está pesando muito ali? A mão do corretor está pesando demais, especialmente em pontos que até então não costumavam ser tão exigidos, né? Então, essa é a ideia, né? O Diego está corretíssimo. A gente tem que pegar pesado aqui mesmo. Inclusive, nas últimas redações que eu avaliei, eu devia ter anotado o nome, mas houve 2 textos que eu li e fiquei assim, caraca, que texto sensacional.
mas eu não pude dar a nota máxima para a pessoa, por 2 motivos, os mesmos motivos nos mesmos textos. E eu escrevi para a pessoa isso, então, quem recebeu lá do professor Márcio, se está aqui, sabe que é de você que eu estou falando, e depois a gente pode conversar sobre se você quiser. Como foi o meu, professora? Boa noite. Aí, ó, Rosane. Aí, ó. Seu texto está ótimo. Cara, você colocou aqui, ó. Tinha uma seu frase texto errada. Está ótimo, mas não cumpriu o item refutar ou concordar. A nota poderia ter sido máxima. Então. Eu achei que eu tinha concordado, assim, não sei, eu tinha que ter citado o nome da pessoa ali. Isso que eu fiquei em dúvida. Que pedia, Rosânia, lá na proposta, que você se posicionasse favorável ou contrária a Daniele. E você não fez isso. Então, mas indiretamente não vale, então. Eu fui a favor, mas não citei o nome. Não citou, exatamente. Aí não vale. Foi o seu e foi mais um. Eu falei, eu não acredito nisso. Eu podia ter dado 30. Nossa! Mas quando falha num ponto, em cima disso que eu vou bater com vocês. Então, é aí que você não pode errar. Porque onde a falha ficou aonde? No fácil. A gente não pode errar coisa fácil. Não teve nem rabisco, meu. Não tinha, né? Tava perfeito. Só faltou cumprir um item da proposta. Então, eu preparei algumas coisas para compartilhar com vocês, e uma delas é assim, não posso abrir mão, e vocês também não. Tem que fazer o que a banca está pedindo. Tá? Tem que fazer o que a banca está pedindo. Eles são sempre muito claros no que eles querem, e nesse sentido, a Núcleo de Concursos é uma boa banca. Eu sei que ela pisou na bola 3 vezes esse ano. Pisou na bola com o cancelamento do concurso de vocês, em cima da hora. Pisou na bola com a prova da PM, pisou na bola com o vestibular. A universidade, a gente que tem um contato maior com a universidade, consegue saber o que está acontecendo lá dentro, sabe que eles estão com algumas dificuldades, estão tentando sanação. As falhas não deveriam ter acontecido? Não deveriam. Mas isso não significa que a instituição não seja boa. A gente não pode negar, né, um histórico de boas provas, de um bom trabalho. Eu estou, assim, rezando muito para que essa prova de domingo não tenha nada de problema, que nada foi. E eu mantenho aquilo que eu já havia me manifestado em relação à banca. É uma banca séria, a gente tem que dar credibilidade para ela. Uma coisa que me encanta muito na prova, e isso se espalha na prova objetiva e na discursiva, quando a gente pensa em núcleo de concursos, é justamente essa assertividade de comando. Você não vai no escuro, você sabe o que ele quer. Então, tudo aquilo que ele pede na proposta, que a banca pede na proposta, tá claro. Só que você tem que seguir. Como é que você vai fazer? Vai ticando, vai rabiscando, vai marcando, sublinha, destaca, mas não se perde em comando. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa observar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, porque eu peguei algumas anotações minhas coloquei em uma apresentação para vocês. Vocês estão vendo o meu revisão de prova discursiva. Primeira coisa importante, tá? Prova discursiva para vocês não é prova teórica, tá? Não é prova teórica. Então, você não está respondendo a uma questão discursiva de constitucional, de penal, de processual penal, de direito administrativo, de qualquer outra coisa. Prova discursiva, neste concurso, é redação. E redação não precisa ser teórica, a não ser que a proposta peça. Quando a gente analisa o edital, e a banca tem isso também, núcleo de concursos tem isso como certo, jamais vão colocar para vocês alguma coisa que não seja previamente estabelecido no edital. E quando a gente olha o edital, ele não vai trazer ali, é uma questão específica, é um conhecimento teórico, uma situação hipotética de uma das áreas do direito. Muito pelo contrário, é uma redação. Coloquei aqui para vocês uma frasezinha que eu gosto muito, né? Recebam todos vocês aí o meu respeito, a minha admiração em relação ao empenho, à dedicação, ao esforço que vocês fazem. Não é fácil estudar, não é fácil. Eu li ali que tem gente que vai sumir do mapa depois da prova, eu entendo e eu imagino o quão difícil seja para vocês. Eu trabalho com 2 nichos muito difíceis, são os concurseiros, e trabalho para uma empresa com concursos de alta competitividade, e trabalho com estudantes para o vestibular específico de medicina.
Então, para eles também é a mesma loucura. E eu gosto de compartilhar com eles e vou compartilhar aqui com vocês essa mesma ideia. Sucesso é soma dos pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, é o seu empenho, é a sua dedicação, é a sua perseverança. É isso que vai fazer você alcançar aquilo que você quer, que é uma nota expressiva na prova objetiva para ter sua discursiva corrigida, mais expressiva ainda na prova discursiva para ter o seu nome lá entre os colocados que vão assumir a função. Então, vai dar certo. Já está dando certo. O que não pode acontecer é esmorecer, né? Então, pensando na prova, nosso ponto de partida sempre tem que ser o edital. O que diz o edital? Texto dissertativo argumentativo, veja, ele não está colocando ali questão discursiva, por mais que a prova seja nomeada como discursiva. Ele está dizendo texto dissertativo argumentativo sobre tema atual, a partir da leitura de um ou mais textos de referência, integral ou fragmento, de 20 a 25 linhas. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma redação. Você não vai... Então, solta a sua mão para escrever. Se permita falar sobre algo, porque é isso que você vai ter que fazer. Um texto de natureza dissertativa argumentativa é um texto em que você fala sobre algo, atendendo a duas exigências, se posicionando e justificando seu posicionamento. Então, quando a gente olha para o edital, e é isso que vocês têm que fazer no domingo, quando vocês pegarem a prova de vocês, está lá a proposta de redação. Legal, o que é para fazer? Texto dissertativo argumentativo. É uma redação. Exclua do seu vocabulário termos jurídicos aos quais você está acostumado para lidar com questões que envolvam assuntos jurídicos. Porque não é isso que a banca vai pedir para você. É uma redação. Tá? É uma redação. Então, é para você... Eu quero saber o que você pensa sobre um assunto atual. Então, quanto mais antenado você estiver com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, melhor. Tema atual, vamos lá. Eu sei que tá chato, tá? Tá insuportável ler jornal. Mas a gente precisa se informar, porque abre o jornal, o que você vê? CPI da Covid, pandemia, alta do dólar, CPI da Covid, falta vacina, aglomeração, confusão, corrupção, denúncia, está difícil. Só que a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, temas atuais em propostas de redação versam sobre o quê? Questões de ordem social, política, cultural, econômica, segurança pública, cultura, saúde, educação. Então, a gente tem um prato cheio de coisas acontecendo. Por exemplo, Estado do Paraná está voltando na sua totalidade, pelo menos essa foi a informação divulgada nesta semana, com o ensino presencial nas escolas do Estado. As escolas particulares têm a prerrogativa de decidir se mantém híbrido ou não, mas as escolas do Estado, as escolas da capital também, do município de Curitiba, estão abrindo mão do híbrido. E olha que nas discussões em relação à educação, o que se fala é que o sistema híbrido veio para ficar. Para as escolas privadas, para as editoras, o sistema híbrido virou um produto. Se vende hoje pequenas videoaulas de 5, 8 minutos, junto com um pacote de material didático, por exemplo. Então, algo que a pandemia trouxe, que foi incorporado ao sistema educacional, que a gente sabe, no nosso país, é muito ruim. E, infelizmente, me dói dizer isso, mas é ruim. Nosso sistema educacional é ruim, é fragilizado, é precário, as cobranças são desmedidas, né? Eu vejo quanto você está estudando, pegue, por mais que são assuntos específicos ali da área, mas veja lá o português básico, a matemática básica. Olha quanta coisa que, de repente, você olha e fala, puxa, como é que eu não sabia disso antes? É porque a gente tem um sistema educacional fragilizado. Esse é um exemplo de situações atuais. Olha a prova da PM, que trabalhou com doação de alimentos. É uma situação atual, é de relevância para a sociedade. O Brasil é um paradoxo, com pessoas obesas e pessoas passando fome e morrendo de fome. A pandemia escancarou essa fragilidade da sociedade brasileira em relação a pessoas que vivem muito abaixo da linha da miséria, nem da pobreza mais. Então, você precisa estar atento a essas coisas. Professora, o que pode vir de tema ali? Não sei, a gente trabalhando nas nossas redações de simulado, a violência contra a mulher, que está, infelizmente,
está se institucionalizando, foi o último simulado, né? Eu usei ali o ocorrido com o DJ Ives para levantar uma questão importante, que é a banalização, né, dessa circunstância tão ruim, e que ele chamava de revitimização da mulher, que precisa falar e provar, e mais ainda em relação ao que aconteceu, enfim, são temas atuais, você tem que estar atento a isso. É para falar sobre coisas que envolvem você também. A alta da gasolina, a alta do gás. Não sei se vocês sabem, mas a Europa vive uma crise em relação ao preço do gás muito semelhante ao que a gente vive aqui. Só no ano de 2021, o gás na Europa subiu 250%, o preço do gás. Lá, o gás é utilizado não só para a produção não só da cozinha, para cozinhar, para alimento, mas eles usam como sistema de aquecimento, porque o inverno lá é muito rigoroso, e o inverno lá vai começar daqui a pouco. Então, são questões que a gente vê que está acontecendo no mundo, você tem que ter um olhar bem atento para isso. Tá? Muito recente, eu acredito que não apareça na prova, mas o que aconteceu essa semana, Palmas, se eu não estiver enganada, que a moça estava de bicicleta, o rapaz dentro do carro passa a mão na moça, a moça caiu, se machucou, ele está preso. Hoje a polícia prendeu o motorista. Então, são coisas que você vai vendo que está acontecendo, você tem que estar ligadinho, porque tudo isso e mais um pouco pode ajudar você a fazer uma dissertação argumentativa. Não sei se já passou pela cabeça de vocês isso, mas eu posso, na introdução da minha redação, por exemplo, trazer ali um livro que eu tenha lido, uma série a que eu assista, um filme que eu tenha visto. Isso tudo pode agregar ali na minha redação e vai reverberar em qualidade. Por quê? Porque o texto é dissertativo argumentativo, não é uma questão teórica. É uma redação. Eu quero saber a sua opinião sobre. Ah, mas professora, então nesse sentido a minha opinião tem que ser aquela que a banca quer que eu tenha? Claro que não. A sua opinião pode ser qualquer uma, mesmo que seja contrária à minha, por exemplo. Desde que você sustente. Se você usa argumentos que sustentam essa opinião, pode ser qualquer uma, você tem liberdade para escrever, ok? 2 pontos importantes que a gente precisa levantar partindo desse primeiro pressuposto do edital. Primeiro, o que é um texto de gênero dissertativo argumentativo? E depois, como é que eu busco bons argumentos? Vamos começar aqui pelo texto dissertativo argumentativo. O que é isso? Primeira coisa importante, para eu olhar para a sua redação e dizer assim, legal, você fez um texto dissertativo argumentativo, eu preciso perceber no seu texto que você apresentou informações, eu preciso perceber no seu texto que tem ali o seu posicionamento, e eu preciso perceber no teu texto que tem argumentos. Então, não é só falar sobre, é falar sobre, se posicionar sobre e defender o seu posicionamento. E aí, vocês têm uma vantagem em relação a outras pessoas que vocês estudam legislação. Professora, eu posso usar a Constituição Federal como argumento? Lógico que pode. É lógico que pode, desde que você seja bem pontual. Eu li outro dia no grupo que alguém disse que não aguenta mais o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição é imenso. E lá no artigo 5º da Constituição tem um inciso, que eu não vou lembrar qual é o número agora, mas que fala sobre direitos, né? O indivíduo ter... Você pode usar isso, por exemplo. Não tem problema, mas você tem que ser bem pontual, porque o que é o argumento? O argumento é a prova. Se você não faz isso, se você não me dá informação no seu texto, se você não se posiciona, e para se posicionar, use conhecimentos de português. Vocês sabem o que são modalizadores, né? São os advérbios. Advérbios, eles têm um caráter, nas estruturas sintáticas, nas frases, um caráter circunstancial. Então, ele serve para validar posicionamento. Se você insere, por exemplo, um felizmente numa frase, esse termo, esse advérbio de modo, ele vai atribuir à frase toda um posicionamento. Eu vou entender que em relação àquela informação você acha aquilo bom. Se você põe um infelizmente, mesma coisa, só que aí eu vou entender que você acha aquilo ruim. Isso é um modalizador. Isso marca opinião, isso marca posicionamento. Eu preciso entender no texto que você se posicionou, ok? Qual é a sua opinião? E não importa qual seja, favorável ou contrária, ela tem que aparecer ali, no texto inteiro, porque é um texto em que informações, posicionamento e argumentos vão se misturando para compor o todo. Argumentos são provas.
Então, o que eu uso como argumento para justificar meu ponto de vista? Aí você tem que lembrar da tua mãe. O que a mãe dizia para você? Quando você ficava perturbando ela, e é o que eu dizia também para os meus filhos, hoje os dois não moram mais comigo. Mas eu dizia também quando eles começavam a me perturbar. Ah, mas porque eu quero isso, quero aquilo. Eu falava assim, não. Por quê? Porque não. E aí ficava quieto, porque para a mãe, porque não vai. A mãe falando. Mas a mãe ouve não, né? Porque quando ela perguntava, você falava por que não, ela dizia o quê? Porque não na resposta. Para o argumento, para o texto dissertativo argumentativo, porque não serve. Eu tenho que ter um porquê convincente. E aí vem os argumentos. E vem um segundo questionamento com base ainda no que o edital diz sobre você ter que fazer um texto de natureza dissertativa argumentativa, né? Como é que você vai organizar esse texto? Primeiro, sua estrutura tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem de 20 a 25 linhas. A minha sugestão é que você faça ali pelo menos 3 parágrafos. Um introdutório, um mais amplo de desenvolvimento, o desenvolvimento sempre é maior, e um de conclusão. Professor, eu posso fazer mais parágrafos? Pode, você pode fazer um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, porque você tem de 20 a 25 linhas. Na introdução, eu tenho que ver o tema, que é o assunto, o que você vai falar no texto, e a tese, que é o seu posicionamento. Como é que você se comporta diante desse assunto? Por exemplo, na nossa proposta de simulado, o assunto era violência contra a mulher e as dificuldades em relação à denúncia, atendimento policial e jurídico, credibilidade, enfim. Esse era o tema, a violência contra a mulher. Você tinha que assumir uma tese ali, um posicionamento em relação àquilo que estava sendo relatado. Dentro da proposta, ainda se pedia que você se posicionasse em relação ao que a autora do texto dizia. Ou você ia confirmar o argumento dela, ou você ia contrariar. Mas o seu posicionamento também tinha que mencionar o dela. Isso é comando de proposta. Não isenta você de apresentar tema e tese no parágrafo introdutório. O desenvolvimento, em 1 ou 2 parágrafos, você sempre vai usar argumentos para fundamentar a tese. Ah, cheguei numa tese, numa posição diante do assunto. Como você defende isso? É no parágrafo ou parágrafos de desenvolvimento que você vai fazer isso. E a conclusão é o momento de finalização. Não é necessário, a não ser que a proposta peça, solucionar o problema, mas é necessário, é obrigatório finalizar a discussão. E essa finalização, no parágrafo de conclusão, ela pode ser com retomada de tese, você reafirma aquilo que você já anteriormente tinha colocado como sua opinião, com uma síntese, ou seja, uma retomada da linha de raciocínio do texto, ou com a solução de um problema. Por que eu estou dizendo que não é obrigada a solucionar o problema? Porque existe uma proposta de redação dissertativa argumentativa em que você obrigatoriamente tem que apresentar a solução para um problema, que é lá no Enem. E a redação que você tem para fazer no domingo não segue esse modelo, embora também seja dissertativa argumentativa. Então, você não é obrigado a solucionar o problema, mas você é obrigado a finalizar o texto. Isso não tem como abrir mão. Se eu leio o texto e não vejo ali no mínimo, um conectivo, portanto, que é um conectivo clássico de introdução de raciocínio conclusivo, o texto está falho na sua estrutura. Aí você perde nota na correção. Aliás, o edital tem todos os critérios de correção e a gente vai falar ainda hoje sobre eles também. Nossa segunda pergunta: como eu seleciono bons argumentos? Da onde eu vou tirar os argumentos? Você tem 2 escolhas. A primeira são os textos, o texto ou os textos de referência da prova. Anota isso para você não esquecer. Você não pode fazer cópia. Não pode. Mas você pode usar as informações que estão ali, fazendo uso do que a gente chama de paráfrase ou citação indireta, para trazer informações dos textos de referência como argumento para sua discussão. Não faça cópia, porque a cópia desqualifica o texto. Você perde nota, e perde bastante nota. Mas fazer uso daquelas informações não é proibido. Como é que você vai selecionar argumentos? Então, a partir da leitura do texto ou dos textos motivadores, você identifica o assunto, você identifica os argumentos que foram utilizados por quem escreveu aquele texto para defender um posicionamento, e você já tem noção de como a pessoa pensa e como ela justifica o seu pensamento.
É a partir disso que você vai pensar, e aí, o que eu sei desse assunto? O que eu penso sobre isso? Porque é fato que vocês têm opinião. Por mais que muitas vezes as próprias circunstâncias da vida façam com que a gente abra mão de emitir a nossa própria opinião. Ah, eu não quero me comprometer, então eu não vou dar minha opinião. Ah, eu não quero brigar ali, então eu também não vou dar minha opinião. Isso é muito comum. Só que aqui no texto você vai ter que dar a sua opinião e vai ter que defender essa opinião. Então, a minha sugestão, faz uma lista. Tudo que você sabe do assunto. Veja que eu estou usando o verbo saber. Não estou usando o verbo opinar. Eu quero saber o que você sabe. Então, imagina lá que a gente tem um tema falando de feminicídio, tá? O que você sabe sobre feminicídio? Que existe uma legislação voltada para isso, que o distanciamento social favoreceu e muito o aumento de casos de violência doméstica, não só de maridos para mulheres, mas também com idosos, com crianças. Você sabe que existem pessoas que se põem contrárias à existência, né, da ideia do feminicídio. Você sabe que existem movimentos sociais voltados à defesa da manutenção de uma legislação voltada a isso. Eu não falei em nenhum momento a minha opinião, mas eu fui buscando na minha memória informações, e isso é muito rico para fazer um texto de natureza dissertativa argumentativa, porque a partir das informações que você tem do assunto, você consegue se posicionar com mais propriedade. Então, o que eu sei disso? Ah, eu sei isso. Crise hídrica, né? Para a gente pegar outro tema que está fervendo também atualmente. O que eu sei sobre a crise hídrica? Eu sei que existem N problemas ambientais que se agravam ou resultam na carestia de chuva. Se não chove, os reservatórios vão secando, nós pelo menos, temos entre os problemas os mais gritantes a falta de água, a falta de energia elétrica. Então, isso são coisas que eu sei. O que eu sei sobre a violência nos grandes centros urbanos? Ah, eu sei que é só ler o jornal que eu vou me deparar ali com a criminalidade cada vez mais audaciosa, né? Os criminosos, eles estão ousados, porque eles têm evoluído. Não é, tem mais criminosos. Não, eles estão evoluindo mesmo. Eles têm se reinventado. Então, isso aí é o que eu sei. E o que eu sei é sempre com base na informação. Reitero, quanto mais informado você for, melhor para você fazer a sua redação. Então, não dá para fazer a discursiva sem ter conhecimento de mundo. Como está o seu conhecimento de mundo? Você está lendo jornal? Você está acessando algum portal na internet que tem informação? Você tem ouvido? Eu faço deslocamentos praticamente, pelo menos 2, 3 por dia. Nos meus deslocamentos, eu escuto rádios de notícias. Eu gosto da Band News. Tem gente que gosta da CNN, tem gente que gosta de outros, mas você escuta, porque isso faz diferença. Existem podcasts muito bons para você ouvir gratuitamente nas plataformas de streaming. O próprio Spotify, você vai encontrar muitos podcasts ali em que você vai ter contato com articulistas que falam sobre coisas que são importantes e que podem aparecer na sua prova. Ah, mas eu não gosto de... Ouça a TV, o jornal, mas você tem que ter informação. Uma coisa bem importante, dentre todas, acho que tudo que eu vou falar aqui, vou dizer que é bem importante. Tenha pelo menos 2 fontes de informação diferentes. Por quê? Porque a gente sabe, né? Não sejamos ingênuos, nem sempre a mídia cumpre com o seu papel original, que é proporcionar ao seu público leitor o acesso à informação para que esse público leitor chegue às suas conclusões sozinhos. Então, 2 fontes distintas de informação é algo muito bom para você comparar a informação que você está tendo acesso e chegar à sua própria conclusão. São os seus valores, as suas crenças, as suas vivências, somadas às informações, é que vão te dar condição de provocar ali o raciocínio, refletir e chegar a uma conclusão. Sem ser induzido, sem ser manipulado. Então, busca fontes diferentes de informação. Eu gosto aqui em Curitiba, eu tenho no meu celular, eu tenho o app do Estadão, eu gosto do Estadão, né?
eu leio ali as notícias do Estadão. Eu gosto muito do Correio Brasiliense, gosto muito da leitura ali. Já gostei muito da Folha de São Paulo. Não vou dizer que é o melhor, mas também não é o pior jornal do mundo, então eu leio. Eu leio o Plural. O Plural é um jornal aqui de Curitiba. E é totalmente online e gratuito. Você não paga nada para ler ali as notícias. É um jornal bacana. Então, são minhas leituras. As suas leituras têm que ser aquelas que de que você goste e que vão te satisfazer enquanto leitor. Mas é importante que elas existam, porque é com base nessas leituras que você vai adquirindo informação. Você não consegue fazer a lista com as informações sobre o assunto se você não for um bom leitor. Tem que ler. E nesse entremeio eu vou fazendo leitura de livros também? Lógico. Você tem que fazer a leitura de revistas, de livros, de jornais, de bobagens. Existe um site muito legal, eu recomendo para os meus alunos da medicina, chamado Só Notícias Boas. É um site aberto, vocês também podem olhar. Ele faz busca, eu leio El País também, é muito bom. Ele faz buscas em jornais do mundo inteiro. Notícias que são positivas, coisas que de fato estão acontecendo e que são boas. E ele compila tudo ali. Então, quando você está muito exausto, está exaurido ali de ler coisas ruins, porque é isso que a gente vê, vai abrindo o jornal e você só vai vendo desgraça, dá uma olhada nesse site. Ele fala de ciência, ele fala de tecnologia, ele fala de humanidade, ele fala de benfeitorias, de descobertas, de premiações, de obras de arte. Então, ele traz um outro panorama também para a gente alimentar a nossa vida mesmo, de informações que sejam menos traumáticas, que sejam menos pesadas. Mas eu posso usar informação? Lógico que pode. Tudo que você agrega de informação vira conhecimento, conhecimento você usa em um texto de natureza dissertativa argumentativa. O gênero escolhido pela banca proporciona a você fazer uso dessas recomendações que eu estou fazendo, tá? Argumentos são provas. Então, o que você vai usar? Fique à vontade para usar, só não pode inventar, né? Mas fique à vontade para usar dados estatísticos, fazer alusão histórica, pensar em fatos históricos comprovados, fazer referência a autoridades, tudo isso, e existem muitos outros, mas esses 3 são exemplos de argumentos que você pode utilizar na sua prova. Só que se você faz uso de estatística ou de uma autoridade, é importante lembrar que você precisa fazer menção à fonte, porque quando você diz de onde saíram os dados, ou quem é a pessoa que, ou o departamento, o órgão, enfim, que afirmam aquilo, você está validando o posicionamento. Argumento, ele tem que ser utilizado a fim de defender o seu ponto de vista, não como exemplo, senão você está perdendo ele. Então, se eu uso lá, sei lá, o Dr. Drauzio Varela, que é médico, e uso uma fala dele sobre a importância de medidas de saneamento para manutenção de vida mais saudável. Aí eu vou dizer no meu texto que eu acredito que as medidas de saneamento colaboram e muito para que a população tenha hábitos de vidas mais saudáveis, assim como disse o Dr. Drauzio Varela. Então, a fala dele sustenta a minha. Aí é argumento. Isso é importante que você entenda. Se não houver argumento no texto, a sua nota cai substancialmente, porque o texto dissertativo argumentativo precisa de provas, tá? Visto isso, alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem? Tá fazendo sentido isso tudo para vocês? Posso continuar? Perfeito. Tá bem. Qualquer coisa? Beleza, qualquer coisa vocês interrompam, hein? Vamos pensar na correção da prova agora. Uma coisa importantíssima, como é que vai ser corrigida a sua prova? Os critérios da maldade absoluta ali são pautados no edital. Todos eles estão ali e são esses que a banca vai seguir. Eu tenho para mim, espero que vocês acreditem em mim, que se vocês conhecem os critérios da banca, vocês sabem o que oferecer para ela. Então, você deixa o teu avaliador sem opção na avaliação. Você fez o que era para fazer. Aquilo que ele tem como critério para corrigir está aplicado no texto. Qual vai ser a nota? A nota vai ser alta. Primeira coisa que eles olham, se a sua argumentação é lógica. O que significa argumentação lógica? Aquilo que você usou
como prova da sua opinião, tem que fazer sentido. Então, evite, assim, absurdamente as contradições. Às vezes, as contradições aparecem e a gente nem percebe. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido isso. Alguma vez na vida vocês ouviram algo desse tipo. Eu não sou homofóbica. Não é porque eu sou heterossexual e normal que eu vou tratar o homossexual de uma forma diferenciada. Essa minha fala, ela é contraditória. E ela fere num princípio muito básico, o que a banca entende como argumentação lógica. Por quê? Vamos pensar. Se eu digo para vocês, não sou homofóbica, eu estou fazendo uma afirmação muito enfática, dizendo que o meu posicionamento em relação a pessoas cuja opção sexual se difira da minha não é preconceituoso em hipótese alguma. Esse tem que ser o entendimento dessa fala. Não sou homofóbica. Aí eu já solto no embalo ali para você, não é porque eu sou heterossexual e normal que eu vou tratar um homossexual de uma forma diferente. A construção lógica da minha sentença pressupõe o seguinte entendimento. Se eu sou heterossexual e normal, o homossexual que está no oposto é o quê? É anormal. Se eu estou dizendo que um homossexual é anormal, eu estou sendo homofóbica. Eu quebrei a argumentação lógica. Esse tipo de falha, isso é só um exemplo ilustrativo, tá? Esse tipo de falha prejudica tão gravemente o seu texto, mas tão que a sua nota cai lá no chão. Não pode falhar na argumentação. Então, quando você estiver escolhendo as informações que serão utilizadas como prova para defender o seu ponto de vista, você tem que pensar nisso. Aquilo que eu estou usando aqui está fazendo sentido? Porque eu garanto para vocês que muitas vezes as pessoas falam esse tipo de coisa e elas nem percebem o que elas estão dizendo, porque sai praticamente no automático. Então, uma argumentação lógica é decisiva numa nota alta, numa prova discursiva, como a que vocês vão fazer no domingo. A argumentação, ela é lógica quando você lê o que você escreveu e percebe que aquilo de fato faz sentido. O segundo critério, domínio da estrutura discursiva do gênero textual proposto enunciado da questão. Toda essa primeira fala que eu fiz em relação ao que é um texto dissertativo argumentativo, como ele se estrutura, está aqui. Não existe, quando eu coloco para você um critério como domínio, não existe o meio termo. Ou você sabe, ou você não sabe. Por isso, há tanta discrepância de nota. Ou a nota está alta, ou a nota está bem baixa. Tem que fazer um texto de natureza dissertativa e argumentativa. Tem que ter informação, posicionamento e argumento. E esse texto tem que ser organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem como ser diferente disso. Ok? Tem que atender. E veja que eles são muito claros. Gênero proposto no enunciado. Qual é o teu norte? É o comando. O teu norte é aquilo que está escrito na prova. A gente já sabe pelo edital que vai ser um texto de natureza dissertativa e argumentativa, mas você tem que fazer tudo o que a questão está pedindo. É possível que a questão traga um direcionamento textual, então um comando lá, a partir da leitura do texto ou dos textos, escreva uma redação de natureza dissertativa e argumentativa em que você aborde o tema discutido ali. É possível. Como é possível também você encontrar um comando que traga, além desse tipo de informação, o seguinte: seu texto deverá necessariamente ser predominantemente argumentativo, trazer um exemplo de não sei o que, falar sobre o que fulano disse. Eles podem também trazer ali na proposta subitens que vão preencher o texto, mas ele não vai deixar de ser dissertativo argumentativo. Então, ser um bom leitor é essencial. Você tem que ver o que está pedindo na proposta e fazer o que está pedindo na proposta. Aí eles vêm com aquilo que, a meu ver, é o que eles estão matando todo mundo. Domínio da língua culta contemporânea. Normas de concordância, regência, colocação, além de uso de vocabulário adequado. A mão do corretor no núcleo de concursos está pesadíssima em relação a regras. Não erre concordância. O verbo concorda com o sujeito. Sempre. Mas existem casos especiais, então estude para você não errar. Se não, parta sempre da regra geral.
verbo concordando com o núcleo do seu sujeito, adjetivo concordando com o substantivo a que se refere. Não dá para errar concordância. E uma coisa que eu percebo que se erra muito é quando vocês escrevem fazendo com que o sujeito e o verbo fiquem distantes na sentença. Pode? Pode, não está errado. Mas ainda assim, mesmo quando o sujeito está longe do verbo, ele continua em concordância. Então, se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Não pode errar. Regência faz você errar crase. Errar crase não dá. Eles estão bem cruéis em relação a isso. Bem cruéis. Do fundo do meu coração, se você tiver em dúvida, a professora Helena vai me matar. Mas você não vai contar para ela que eu disse isso. Se você tiver em dúvida em relação ao uso da crase, deixa sem. Porque é menos ruim não ter a crase a ter a crase sobrando, tá? Ai, mas o que é o ideal, professora? Não erre crase. Não pode errar crase, de jeito nenhum. Regência é o aspecto sintático que ajuda na produção da colocação de acento grave. Porque o que é regência? Por exemplo, se eu digo para você assim, eu me refiro à moça da cantina. Esse a tem crase. Como é que eu sei? Porque referir-se é um verbo cuja regência pede preposição. Não dá para errar. Não dá. Então, na dúvida, não ponha. O ideal, nunca erre. Colocação é colocação, emprego de pronomes. Aqui entra duas esferas importantes. Próclise e ênclise. Mesóclise está restrito a textos jurídicos, a Bíblia, a textos literários. Muito difícil você ver uma pessoa usando mesóclise. Mas ênclise você não pode errar nunca, porque a ênclise é a colocação básica da língua portuguesa. Se você pegar na ordem direta, as frases são sujeito, verbo, complemento. O complemento é o pronome na posição enclítica. Não pode errar. Ênclise em duas situações, início de período ou depois de vírgula, depois de pausa. O resto, a língua está assumindo uma tendência proclítica muito grande. Cuidado com isso, não erre. Não erre também quando você vai usar este ou esse, né? Este você usa para se referir a algo que você ainda vai inserir. Esse você usa para se referir a algo que você já inseriu, pensando em organização de parágrafos, tá? Vocabulário adequado. Reitero, por favor, queridos, deixem os vocábulos jurídicos para as áreas jurídicas. Na redação, você pode fazer uso de um vocabulário menos técnico, tá? Uma coisa que me dá coceira e que vocês vão reconhecer, porque isso faz parte dos textos jurídicos. Eu fiz uma pós em Direito Educacional, eu sofri pra caramba, porque a gente eu tive aula de Constitucional, Direito do Consumidor, Direito Administrativo, é muito legal, mas eu sofria com aqueles termos. Aí você vem e traz para a redação aquele em que se pese, ou em que pese. Essa expressão, ela é tão jurídica, ela é tão pertencente a esse universo, que fica muito feio na redação. Então, você não precisa fazer uso desses termos, você pode fazer uso de termos, por isso que ele fala de vocabulário adequado. Não é uma redação técnica, então não há necessidade de termos técnicos, ok? Você pode fazer uso, é aquilo que eu brinco, né? Solta a mão, escreva de uma forma mais livre, desde que você escreva na formalidade. Uma coisa importante, eu posso falar do jeito que eu quiser. Existe liberdade para falar, a fala é contextual. Então, se eu estou falando, por isso tem gente que faz vozinha com o namorado, você fala com a sua mãe de um jeito, com seu amigo de outro. No campo de futebol, a gente fala de outra forma. Eu falando aqui com vocês que são adultos, eu estou me expressando de uma maneira. Amanhã de manhã eu tenho aula com os meus alunos adolescentes de primeiro ano do ensino médio, primeira série do ensino médio. Com eles eu falo de uma forma diferente, porque eles são os bebês, eles são as minhas crianças. Eu adequo a minha fala à minha situação comunicativa. A escrita não. A escrita é sempre formal. Vocabulário adequado está aqui, coladinho com a escrita. Então, você precisa escolher bem as palavras. Nem bem ao céu, nem bem ao inferno. Então, não use gírias, não use expressões regionais, não use expressões coloquiais, mas também não precisa fazer uso de um vocabulário rebuscado ou erudito. Você pode fazer uso de um vocabulário mais compreensível. A ideia de um bom texto, ela esbarra no seguinte:
Quanto maior o número de pessoas que compreender o texto a partir da leitura, melhor está o texto. Então, não há necessidade de escolher palavras que compliquem, enquanto você deve facilitar, descomplicar. Na sequência, eles colocam ali domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como dos sinais de pontuação. Então, aqui, o que eu vou sugerir para vocês? Usem frases curtas, mas também usem períodos compostos, frases mais extensas. O que é o ideal? O ideal é quando você consegue mesclar os períodos mais curtos com os períodos mais extensos. Os períodos curtos facilitam o entendimento. Os períodos mais longos, eles são melhor elaborados. A gente vê um nível de conhecimento normativo muito maior. Mescle os dois que você vai estar numa boa medida ali pensando em estruturas sintáticas. Não cometa falhas de paralelismo. O que é paralelismo? Paralelismo é um recurso, ele pode ser sintático ou semântico. Quando você escreve, quando você organiza as suas sentenças, vou dar um exemplo para vocês. Se eu digo para vocês assim, eu gosto muito de viajar, de passear e de praia. Você entende a informação. Você entende que eu gosto de viajar, que eu gosto de passear, que eu gosto de ir à praia. Mas da forma como eu falei, eu usei um verbo, gosto muito de viajar, de passear, usei outro verbo, e de praia. Aí usei um substantivo. Eu quebrei o paralelismo da minha sentença. Isso prejudica quando a gente olha para um critério como domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita. Então, fique atento ao paralelismo. Sinais de pontuação, não erre vírgula. Vírgula não é um sinal de pontuação aleatório. Vírgula é uma pausa utilizada em situações bem pontuais. Você não pode errar sujeito e verbo separando com vírgula. Não entra vírgula para separar sujeito de verbo, nem verbo de complemento. Isso é um erro crasso. Não faça isso. As explicações são pontuadas. As explicações, elas ficam ali isoladas por vírgulas, assim como as orações explicativas. Então, se você tem dúvida, sempre vale uma leitura ali, puxa vida, deixa eu ver aqui o uso da vírgula para eu rememorar e não cometer falhas nesse sentido. Por que tem um critério voltado aos sinais de pontuação? Porque pontuação implica alteração de sentido. Tudo que interfere no sentido de um texto conta muito na sua correção. Depois eles vêm com um item que eles podem usar para zerar a sua redação. E você sabe que se zerar, está eliminado do concurso. Fidelidade ao que propõe a questão, o que requer também domínio de leitura de textos que sirvam de base. Fazer o que deve ser feito. Né? Exemplo do comentário que eu fiz dos textos ali, texto da Rosânia, por exemplo. Podia ter zerado, porque faltou atender a proposta. Eles são muito cruéis nesse sentido. Então, fiquem sempre atentos aos comandos. Vai ticando ali, o que pediu para eu fazer? Pediu para eu comentar. Opa, comentei, aí você risca. Pediu para eu exemplificar. Aqui eu fiz um exemplo. Aí você risca. Vai ticando como checklist, porque você tem que fazer exatamente aquilo que a questão pede. Não fez, eles têm total... Aí depende sempre do nível de crueldade do avaliador. Ele pode zerar o seu texto, se ele zerar, você está fora. O teu texto pode estar maravilhoso. Se você não fizer o que a questão pediu, eles vão zerar, sem dó nem piedade. E aí não tem o que a gente possa fazer pensando em recurso. Não consigo, porque está claro aqui no critério. Não foi fiel ao que propôs a questão. Você pode perder a prova, tá? Cuidado, muito cuidado com isso. Legibilidade, você tem que cuidar da sua letra. Aliás, é uma recomendação que eu já vou fazer. Letra legível não é a mesma coisa que letra bonita. Letra legível é aquela letra que eu consigo reconhecer. Eu não faço... não tem que demandar um esforço muito grande para poder entender o que está escrito. E respeito às normas ortográficas em vigor, escreva certo. Sugestão. Quando a gente trabalha com norma padrão, para ortografia existem regras, são muitas regras. Você tem duas opções para saber ortografia. Ou você estuda todas as regras, ou você é um bom leitor. Eu prefiro a segunda opção. Eu prefiro ser um bom leitor e ter memória escrita da palavra. Na dúvida, em relação à grafia de determinada palavra, use um sinônimo, substitua, não escreva errado, não corra esse risco, porque está aqui, respeito às normas ortográficas como um critério de avaliação. Organização global e coerência do texto. A organização global significa eu perceber que o seu texto é um texto. Ele é um todo significativo com começo, meio e fim. Coerência é unidade. A coerência, ela depende sempre de você.
Qual é o seu propósito ao produzir aquele texto? O que você quer escrever ao escrever esse texto? Aí você está sendo coerente. É um critério de avaliação. Textos incoerentes podem ser zerados. E o uso adequado dos recursos coesivos, os operadores argumentativos, as conjunções coordenativas e subordinativas, você saber usar um além disso, um portanto, um por outro lado, um dessa forma, são os recursos coesivos. É isso que eles querem ver. Então, o que você tem que entender do texto? Entenda um texto como as partes que formam o texto como peças de um quebra-cabeça que, se não se encaixarem perfeitamente, não constroem uma imagem para você ver. Esse encaixar perfeitamente está amarrado ali à organização e ao uso dos recursos coesivos. Isso tudo aqui eu não inventei. Está lá no edital. O edital é muito claro. Para eu montar uma aula para um concurso, eu sempre leio o edital. O que o edital está me dizendo? Isso, isso, isso. Então, é isso, isso, isso que eu preciso seguir. O que eu acabei de mostrar para vocês aqui é indispensável quando a gente pensa qual é o caminho que você deve seguir para fazer uma boa redação no concurso da Polícia Civil no domingo, independente do tema, tá? Eu não sou boa palpiteira, mas eu acho muito possível aparecer algum tema que relacione esse momento social tão diferenciado que a gente está vivendo, de distanciamento, de novas medidas sanitárias, de home office, com o crescimento de violência, com o crescimento de divórcio. Só no estado do Paraná, os divórcios cresceram 30% no primeiro semestre de 2021. O estado de São Paulo está batendo recordes em relação a isso. É uma realidade que não faz parte só do nosso universo aqui, estado do Paraná, ou do nosso universo Brasil. É algo que, infelizmente, está se fazendo muito recorrente em outros lugares. A pandemia tomou conta de tudo. Então, acho que é possível, tá? Mas é só um palpite, que eles tragam alguma coisa, então, que misture a função, polícia, investigador, papiloscopista, a função, né? Com uma temática de relevância social, de discussão necessária para a sociedade. Nós estamos vivendo em pilares muito frágeis de sustentação social e cultural. Nós estamos envoltos em questões muito delicadas com sexualidade, com alimentação, com saúde, com segurança pública, com corrupção, os conflitos político-partidários. Então, eu acredito que eles façam uma mescla disso. Quanto mais você souber do assunto, melhor. Independente do tema, você vai ter que seguir todas essas colocações de critérios. E aí, com base nisso, né, eu separei aqui para a gente algumas recomendações, coisas as quais não podem, né, faltar quando você terminar a sua redação e fizer a leitura do texto. Isso é importante. Não faz redação. Não vou nem fazer rascunho. Tá louco? Tem que fazer. Porque é no rascunho que você vai verificar se fez tudo o que tinha que fazer. Depois você só vai passar limpo. Aí eu separei algumas recomendações que são importantes, pensando no dia da prova. Primeiro, sua letra tem que ser legível. Eu preciso entender o que está escrito. Que tipo de letra você usa? Não importa. Letra tipo máquina, caixa alta, cursiva, deitada para a direita ou para a esquerda, não importa, desde que ela seja legível. Outro ponto importante é você entender que há uma quantidade desejável de palavras por linha, isso que eu chamei aqui como PPL. Eu não posso dizer para você qual é o tamanho da sua letra. Tem gente que tem letra maior, tem gente que tem letra menor. O que eu posso dizer? Que existe uma quantidade esperada de palavras por linha que vai acabar definindo o tamanho ideal de letra para fazer uma boa redação, para que você não tenha problema de insuficiência de conteúdo, né? Ou de não atendimento à quantidade de linhas, por exemplo. Então, faça ali de 12 a 15 palavras por linha. Isso é uma média. Professora, eu faço 10. Ok. Professora, eu estou fazendo 6. Isso é um problema? Não dá. Aí vai ter insuficiência de conteúdo. Então, trabalhe ali a legibilidade e o tamanho da sua letra. Principalmente porque a folha de redação tem linhas estreitinhas e um pouco mais longas que uma linha de caderno, por exemplo. Cuidado com as características do gênero. Não se esqueça daqueles 3 pontos. Você tem que falar sobre, você tem que se posicionar e você tem que argumentar. Se não houver argumento, o seu texto perde nota. Se não houver posicionamento, seu texto perde nota. Se não houver informação, seu texto perde nota. Tem que aparecer os 3. Essencial, cumpra a proposta.
O que a proposta pediu, você faz. Se foque na proposta. Lembrando que não é uma questão teórica de legislação, é uma redação. Eu quero saber o que você pensa sobre o assunto. Uma coisa que a gente, assim, sonha em ver no texto se chama autoria. O que é isso? A autoria significa eu olhar o texto e não reconhecer no texto outro texto. Traduzindo. E isso é fato, né? Muitas vezes a gente se apega, se apropria de uma estrutura que não é nossa. Ou vai trabalhar com cópia, ou somente com paráfrase de textos presentes na própria prova. Aí eu não vejo autoria. Aí o que acontece quando eu não vejo autoria no texto? Um texto que podia ter nota 30, sem autoria ele não vai passar de 20, ele não vai passar de 15. Então, a ideia de autoria eleva a qualidade do texto, para que você alcance a nota máxima, que é perfeitamente possível de ser alcançada. Tenha o cuidado, quando a gente fala de estética, a gente está falando também de alinhamento das margens dos parágrafos. Tem que fazer parágrafo e eles precisam ser alinhados, eles precisam ter o mesmo distanciamento, tá? E você deve escrever até o final da linha. Então, alinhe as margens, faça parágrafos ali alinhados também e cuide da norma padrão, cuide da estética, não erre. Se você errar, está passando o texto a limpo, cometer um erro, o que você vai fazer? Não põe entre parênteses que isso é erro de grafia. Só faz um traço sobre a palavra errada e escreve a palavra certa na sequência. Fazer rasura, pôr entre parênteses, colocar um SE de sem efeito, isso não existe. Não faça. Agora, o que é o ideal? Que você não erre. O ideal é que você faça rascunho, lá no rascunho você faça todas as verificações e passe a limpo, sem nenhum risco de ter problemas. Então, essas são recomendações que eu considero muito importantes e que podem fazer a diferença, aliás, vão fazer a diferença na hora da prova, ok? Falei. Agora eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Professora. Pois não. Oi. Você pode falar um pouco sobre o uso do ponto e vírgula no parágrafo? Posso. O ponto e vírgula, ele tem regra. Ele tem regra para ser utilizado. Em teoria, um ponto e vírgula é uma pausa maior que uma vírgula, menor que um ponto, certo? Eu não gosto de ponto e vírgula. Eu não gosto de ponto e vírgula nem de aspas, eu sou uma rebelde. Entre um ponto e vírgula, Rosânia, e um ponto, use o ponto final. Ele fica melhor. Pensando em regra, ponto e vírgula você vai usar em estruturas mais longas, em que você já tem o uso da vírgula. Períodos compostos, por exemplo, períodos mistos, em que você mistura coordenação e subordinação, você pode usar ponto e vírgula para separar orações, quando você já tem no interior delas, especialmente se for uma adverbial ou uma adjetiva, o uso da vírgula. Entendeu? Mas eu não gosto, então eu não uso. Ele serve para as enumerações ou para fazer separação quando você tem períodos compostos que já tem no seu interior o uso da vírgula. Ajudou? Ajudou. Outra coisa, no caso na redação lá, eles pedem, por exemplo, 3 tópicos, né? Faz lá as perguntas e a gente vai responder as perguntas. Suponha que seja 3 perguntas. Eu posso dividir 3 parágrafos de 8 linhas, por exemplo? Você pode, mas toma cuidado com o seguinte, ó. Vamos melhorar esse 3 perguntas, tá? Uhum. Eles podem colocar para você 3 tópicos que você vai entender como 3 perguntas. Uhum. Mas a resposta tem que ser uma só. Então, você pode dividir, desde que, veja lá, organização global do texto, né? Então, eu preciso que a primeira resposta, o primeiro parágrafo, se relacione com o próximo, que, por sua vez, vai se relacionar com o próximo. Uhum. Tem uma Quando continuidade. eu fizer a leitura, eu tenho que entender que é um texto só, mesmo respondendo a 3 perguntas. Você entendeu? Sim. E num parágrafo, fugiu agora a palavra. Eu tenho um parágrafo, por exemplo, de 6 linhas. De quantas linhas eu posso escrever assim? Não digo que seja o ideal, né? Mas é para ter um... Oi?
Não, legal, entendi o que você quer saber. Entendeu? Fugiu aqui. Ó, quando a gente fala de quantidade de linhas por parágrafo, não tem regra, tá? Então, o que a gente usa? Bom senso. Se você tem de 20 a 25 e for dividir em 3, você pode fazer ali 7, 8 linhas, vai dar uma boa divisão. O que não pode? Então, a quantidade de linhas, você vai fazer 5 linhas, 8 linhas, você decide dependendo do assunto que você está trabalhando dentro daquele parágrafo. O que é regrado? Um parágrafo, uma ideia. Se eu colocar uma segunda ideia, eu tenho que mudar de parágrafo. Essa é a regra. Agora, quantidade de linhas, isso não existe. É bom senso, você vê pela quantidade de linhas do texto, quantas linhas você vai destinar para cada parágrafo. Eu não vejo com bons olhos, embora eu já tenha visto, principalmente agora vestibular, né? A gente leu muita redação dos nossos alunos lá no curso, li muitos também do concurso da PM. Eu vi um texto que foi bem avaliado, mas eu fiquei muito brava, porque ele não estava bem feito. O último parágrafo tinha 2 linhas. É insuficiente para você trabalhar bem uma ideia conclusiva. Mas o avaliador gostou do texto, entendeu? Mas eu não recomendo. Então, 2 linhas é pouco. Mas se você trabalhar ali com pelo menos 4, 5, você está de bom tamanho. Mas é o bom senso que define. Tinha sumido a palavra. Eu quis também, isso também queria saber, mas assim, por exemplo, um período. Um período que vai de um ponto a outro dentro de um parágrafo. Eu posso escrever até o quê? 2, 3 linhas para terminar o período? Você escolhe, não tem problema. Aí vem naquilo que eu sugeri, né? Que vocês mesclem períodos mais curtos com períodos mais longos. Tá bom. Qual é o risco de um período muito extenso? Você se perder na concordância, você deixar falhas em relação a uma coisa que é muito comum. Você começa a escrever, aí vai inserindo intercalações, vai inserindo explicações, finaliza o período, mas a ideia principal não foi trabalhada. Por que você se perde? Porque ele é muito comprido. Então, você pode usar períodos mais extensos? Você pode, não está errado. Só tome cuidado para não perder nenhuma ideia. Ok, entendeu? Obrigada. De nada, imagina. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma dúvida, na verdade, queria uma ajuda, assim, em questão de... na verdade, é uma opinião sua. O que eu venho adotando nos simulados diversos que eu venho fazendo, eu faço assim, eu leio primeiro, antes de começar a prova de português, enfim, direito e tudo isso, eu vou até a redação no final da prova e eu não leio o texto, eu só leio o comando que ele pede, né, sobre determinado tema. Hoje eu li um que era sobre, inclusive, violência doméstica, então eu só li o comando. Aí eu leio o comando e vou para a prova, de português primeiramente, né, as 15 questões e tal, e acredito que aquilo vai trabalhando na minha mente, só o comando. Aí eu termino a prova de português e faço a leitura dos textos balizadores ali do comando da redação e produzo o rascunho. Aí depois eu vou para as matérias de direito, matemática, informática e só finalizo de fato a redação em si no último ponto da prova. Alguns dizem que pode danificar se eu perder tempo demais, eu fico ansioso, mas eu estou trabalhando dessa forma. Não sei se você, como professora, tem uma tática mais efetiva ou se assim dá para fazer, enfim. Tá, boa pergunta, Diego. Olha só, eu acredito muito no faça da forma que você fique mais confortável, desde que você tenha ciência que tempo também é fator de avaliação em prova. Eu trabalho com a seguinte ideia: se você tem 1 hora para fazer a sua redação, você não pode usar mais de 1 hora para redação, mesmo se você fizer essas alternâncias como você tem feito. Quando eu vou fazer prova, eu faço aquilo com que eu tenho mais facilidade. Então, eu começo por português, literatura, redação, depois eu vou para história, que me cobra muita leitura. O que me cobra é leitura, que é o que eu tenho facilidade. Deixo para depois aquilo com o qual eu não tenho muita afinidade. Matemática, por exemplo. Mas isso é pessoal. Então, se você está dando conta dessa forma, eu achei interessante a forma como você faz, porque você tem a possibilidade de pensar sozinho no tema, de depois de produzir ali, com base nos seus conhecimentos, o texto, se deparar com outros textos que talvez dialoguem sobre, e na hora de passar limpo, você tem a oportunidade de rever algumas coisas e promover ali algumas alterações. Então, eu achei interessante. A única ressalva que eu faço é o tempo.
Então, se é 1 hora que você tem, não dá para passar de 1 hora. Pensar a proposta, rascunhar, conferir e passar a limpo. Entendeu? Beleza, prof. Obrigado. Eu vou tentar, tá dando certo, assim, né? Nas tuas eu levei bomba, nas outras até que deu uma melhoradinha. Eu sou a pessoa má da redação. Gente do céu, eu vou até achar o seu aqui agora. Eu imprimo para eu. Eu não gosto de corrigir virtual, eu preciso imprimir, eu preciso do tempo do papel. Meu marido dá risada. Ele fala: o que você está fazendo? Está me divertindo. Mas eu sou muito malvada? Será, meu Deus? Eu te dei 20 na última? Na última você foi amorosa até. Fui? Nossa Senhora. É que na última meu coração estava dilacerado de saudade do meu menininho que foi embora. Diego, acabei de achar você aqui. Olha, eu pedi para você trazer mais argumentos. E fiz poucas, é verdade, ó. A letra tá legível, Diego. Não, mas ó, não foi tão ruim, não. Muito bem. Mas eu acredito que vai dar certo, hein? Tô confiante em vocês. Mas alguma coisa, gente, que eu... Olha só como a gente vai falando, a professora vai falando, né? Eu falo muito, falo mesmo. Se parar aqui, eu vou até meia-noite. Vou para a madrugada insana do Márcio. Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Professora. Mais alguma dúvida? Oi, professora. Oi, querida, pois não. Tudo bem, boa noite. Professora, é o seguinte, eu queria falar um pouquinho a respeito da estética da redação de concurso. Eu tomei bomba uma vez no concurso da FCC, já faz alguns anos atrás. O que eu fiz? Eu deixei os parágrafos muito curtos, eles descontaram, e também tem aquele quadro delimitador. Quando eu separei a palavra com o travessão, eu ultrapassei aquele quadro, escrevi uma palavra em cima, botei o travessão fora, descontaram um monte. Só sei que ferrou o meu concurso. A federal também é a mesma coisa? Não, graças a Deus. Quando a gente fala de banca, Franciana, a FCC é a pior. Eles descontam de meio e meio ponto. Então, se você errou uma vírgula, eles tiram meio ponto. Se você fez o traço fora da margem, eles tiram mais meio. Eles trabalham assim. E eles são tradicionais. Então, o que eles esperam? Parágrafos mais robustos e que trabalhem na linha de raciocínio tradicional. Tema, tese, primeiro argumento, segundo argumento, conclusão. Eles são assim. Dá até uma raiva trabalhar para a FCC. Mas, nesse sentido, muito legal a sua pergunta, porque a gente tem a oportunidade de reforçar algo muito importante de concursos, né? Cada banca tem a sua história. Núcleo de concursos não funciona assim. Núcleo de concursos tem, por mais que nestas últimas provas tenha me deixado um pouquinho decepcionada, né? Eu sou egressa da universidade. Tenha me deixado um pouquinho decepcionada em relação à cobrança normativa muito forte. Eles gostam de ideias bem trabalhadas. Então, por mais que a estética seja importante, por exemplo, não fuja à margem. Não fuja. Fique sempre dentro dos limites ali da margem. O fato de você fugir, fazer um tracejado de translineação fora, não significa necessariamente que você vai perder nota, como é para a FCC. Então, nesse sentido, é diferente. Tá? Eles trabalham numa pegada um pouco mais leve e mais gostosa até para a gente que trabalha com isso, que vai privilegiar conhecimento, vai privilegiar a inserção de informação e o próprio conteúdo do texto. Tranquilo, professora. Obrigada. De nada. Mais alguma coisa, gente? Eu vi que vocês colocaram no chat ali algumas temáticas, alguns jornais legal. Isso é muito bacana, ajuda bastante. Mais alguma dúvida antes da gente finalizar? Tudo tranquilo? Eu vou acreditar que sim. Ah, que bom. Então, é aquele negócio, né? Muito sucesso para vocês. Façam uma excelente prova. Vocês sabem, né, que podem contar conosco. Trabalhamos todos juntos numa grande equipe de professores bem experientes, né, em concursos públicos. É o nicho com que a gente tem trabalhado aí já há um bom tempo. De outros carnavais, né, Márcio? Ó, que a gente trabalha com concurso. No tempo, nós trabalhamos com concurso do tempo que ainda existiam aulas presenciais, né? Porque pré-pandemia veio a onda online, não é isso?
Aí, nossa, virou... Primeiro eram só aulas presenciais, depois aulas presenciais gravadas, aí depois só aulas gravadas, aí veio a pandemia, enfim. Estamos trabalhando com concurso há muito tempo e o que a gente deseja é sempre compartilhar o melhor. Continuem ali ferrenhos ali no propósito que vai dar certo. Toda sorte do mundo para vocês, né? Embora isso seja só praxe, porque o que faz a diferença mesmo é esforço, dedicação, e isso a gente sabe que vocês têm de sobra. Então, escutem o que eu estou falando na hora da prova, caprichem, sigam ali as orientações, não tem o que dar errado. E como o Márcio colocou, a gente, tendo acesso à prova, tecemos aí comentários para dar aquela acalmada no coração de vocês. Ou não, né? Não sei, né? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu que agradeço a companhia de vocês, muito obrigada e excelente prova. Dani, só mais um detalhezinho. Alguns estavam mandando mensagem para mim pelo WhatsApp, né? Eu acho que, aí, claro, sempre dependendo também da disponibilidade da professora, né? Então, algum atendimento lá particular, tem uma redação, você corrige ela para mim, me dá uma orientação mais específica, né? Beleza, né? E outra, né? O pós-prova também, né? Porque tem o caso da discussão, o cara não concorda com a nota, né? Então, como você mesmo falou para a PM, você deu uma orientação para vários colegas, né? Eu acho que o pessoal também entra em contato aí com você para, precisar, né? Porque afinal... Estou à disposição. Pontinho, a gente vai precisar mais um ou outro, tem que buscar, tá no direito, tá no direito. Não tem problema. Fiquem à vontade, sabem onde me encontrar, estou lá no grupo, nas redes sociais. Me dizem que eu sou careta, que eu gosto de Facebook, mas eu estou no Instagram também, no LinkedIn também, né? Mas, assim, o que precisar, fico à disposição. Se tem alguma dúvida, eu não gosto de... Eu não faço recurso se eu não acho que dá certo, tá? A não ser que a pessoa insista e queira. Então, assim, quer olhar depois, professora, não tô... Eu olho, te digo, não, tá certo. Se eu falar para você que tá certo, tá certo. Tá? Se eu falar, aqui dá, vale a pena, aí a gente faz, não tem problema nenhum. Suporte sempre disponível. Legal, beleza? Dani. Obrigado pela participação de todos. Imagina, eu que agradeço. Lembrando que amanhã tem mais, né? Amanhã com o professor Alain, Madrugada Insana, e sabadão ainda tem Karine e eu de novo aqui, né? Eu de novo aqui, tá? Pessoal... Eu vou assistir essa Madrugada Insana. Cara, eu tô você muito não viu curiosa. ainda? Você não viu ainda? É muito legal, tá? Então põe o despertador, cochila das 8 até a meia-noite, acorda e vem para Madrugada Insana. Quer ver? Olha aqui, ó. Aqui. Já. Gente, ele tem patrocínio. Eu aqui, careta, tenho uma xícara de professor. Quem veio ter aula comigo aqui presencial, debaixo da mesa tem umas 20 garrafas dessas já que já foi, já. Disse que não faz bem, mas depois descobre, né? Por enquanto, tá tudo tranquilo. Gente, esse professor Márcio, vou te contar, viu? Olha o fundo dele. Eu que sou uma pessoa das letras, né? Os meus fundos são os livros. Um quadro aqui, mas... olha, se eu botasse um fundo de livros, ia parecer muito falso. Muito falso. Quem me conhece sabe que eu não leio. Não é. Olha aqui, ó. É de verdade. Tem um aqui, inclusive, que é o da leitura da vez. Quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. Diário de uma Favelada, livro da lista vestibular. Não, é de verdade, eu leio tudo aquilo ali. Meu irmão de sacanagem, ele me deu um livro de presente. Você está de sacanagem comigo, né? O que eu vou fazer com esse livro? Quem sabe ler, né? Então, né, professor outra coisa. Então. Menos livro não, livro é sacanagem comigo, tá? Pessoal, agora falar. Abraço. Eu vou subir a aula já em seguida e já coloco o link à disposição, pessoal. Abração. Até mais. Valeu, Dani. Tchau.